Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amados, abramos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu lerei versos 12 a 16. Essa será a porção que, pela graça do Senhor, nós iremos pregar também nessa noite. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Eu peço que todos acompanhem com atenção. E lembrem-se, esta é a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenhamos todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amados, vamos mais uma vez orar e pedir que o Senhor seja conosco também neste momento. Maravilhoso Deus, nós clamamos, continuamos orando como orou teu servo, o presbítero Tiago, que tu nos dê graça do alto, sabedoria do alto. Ó Senhor, carecemos da tua graça de fato, pois esse texto nos mostra uma obra maravilhosa do Senhor na vida do crente e uma obra honrosa de dependência do Senhor que o crente desenvolve em sua vida. Ó Deus, dá-nos coragem para pregar este texto na dependência do Senhor, com amor, com misericórdia e também com zelo. Dá, ó Deus, também a nós todos, que ouvimos a pregação que vem do alto. Dá-nos, ó Deus, atenção. Dá-nos corações dependentes. Dá-nos, ó Deus, corações com expectativas. Dá-nos, ó Senhor, coração para esconder e acolher nele a tua palavra, não de homens, mas a tua palavra. E assim, Senhor, sigamos, corramos a carreira que nos está proposta. Em o nome de Jesus, teu servo. Amém. Há uma fábula pequena, fábula de Esopo, mais bem conhecida, chamada A Lebre e a Tartaruga. É uma fábula que mostra, ela obviamente, como toda fábula, nos traz um ensino, né? E então ela ilustra uma competição entre a tartaruga e a lebre. A lebre, vocês sabem, é um animal rápido. A tartaruga é um animal devagar. E a lebre, então, desafiou
a tartaruga para uma corrida. Eles chamaram a raposa, que seria o árbitro, e então a lebre avançou. Mas lá, um pouco depois, ela percebeu que a tartaruga estava lá embaixo. E ela disse: eu vou vencer essa corrida. E ela parou para dormir. A tartaruga, devagar, mas perseverante e constante, continuou, e continuou, e continuou. E quando a lebre então acordou, a tartaruga estava perto da linha de chegada. Até tentou, mas não conseguiu vencer. Meus queridos, essa é uma fábula, é uma pequena história, obviamente inventada, mas que nos traz uma grande lição das Escrituras. Sim, porque toda a verdade, já disse um servo do Senhor, é verdade de Deus. Essa fábula nos fala da perseverança, essa fábula nos fala de manter o foco e não tirar os olhos do alvo. Nesses dias que vivemos, muitas pessoas falam de manter o foco, não é verdade? Falam que você deve estabelecer o seu alvo e você não deve abdicar dele por nada. Até ímpios falam disso. Certamente você já ouviu falar, pessoas descrentes falarem disso. E isso mostra como um princípio que é bíblico, é percebido em algum grau por qualquer ser humano, porque todo ser humano tem em si a imagem de Deus. E essa verdade está nesse texto. Esse é um texto que nos fala de olhar para o alvo, de prosseguir para o alvo, de manter a perseverança e não perder o foco, seja lá onde for. Nós passamos inclusive pela história de Abrão, lemos que Deus o chamou para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrá-lo, mas vimos lá em Gênesis capítulo 11 que Abraão parou em Ur dos Caldeus, aliás, numa cidade no meio do caminho. Ele se distraiu. E foi ali que Tera, seu pai, inclusive, faleceu. Se não houvesse risco de que os crentes não prosseguissem, se distraíssem, a palavra do Senhor não nos traria esse texto. Prossiga para o alvo. Esse é o ensino principal desse texto. Esta é a proposição dele. Prossiga para o alvo. E nós iremos ver este sermão em 3 pontos. O primeiro deles, a constatação da imperfeição. Em segundo lugar, a reação à imperfeição. Em terceiro lugar, um chamado equilibrado no estado de imperfeição. Em primeiro lugar, a constatação da imperfeição. Em segundo lugar, a reação à imperfeição. E em terceiro lugar, um chamado equilibrado no estado de imperfeição. Bote seus olhos para o verso de número 12. Aqui já começamos a ver a constatação da imperfeição. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. No verso 13, no início, veja na sua Bíblia, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo constata a sua imperfeição. Vocês sabem, o apóstolo Paulo foi aquele único homem, pelo menos é o que sabemos, que subiu até ao terceiro céu. Você já subiu até o terceiro céu? É certo que não. Há alguns dos nossos dias que até mesmo dizem que tiveram experiências semelhantes, mas sabemos, foi apenas o apóstolo Paulo quem experimentou isso. Porém, veja, o próprio apóstolo Paulo, ele já disse no verso 12 que ele não tinha obtido a perfeição, mas veja, ele enfatiza mais uma vez, agora no verso 13, ele é enfático, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado.
Paulo constata a sua imperfeição. Para que Paulo fizesse isso, é inevitável que ele fizesse um autoexame. E meus irmãos, se tem algo que é difícil na vida cristã, aliás, se tem algo que é difícil para o ser humano, é se autoexaminar. Ainda mais em nossos dias. Nós vivemos na era do fast food. Nós vivemos na era da instantaneidade. Você abre o celular e rapidamente, com poucos toques, você sabe daquilo que está acontecendo em Israel, você sabe daquilo que está acontecendo na Ucrânia, você tem informações de culinária, você tem informações de tecnologia, você tem informações de política, de economia e de muitas coisas. Em poucos segundos. Você vê vários cursos para ensinar a fazer qualquer tipo de coisa. É muito rápido, está tudo na palma da mão. A informação é muito rápida. Isso é uma bênção. Com certeza. Se for usado de uma forma sábia e bíblica. Porém, irmãos, é bem verdade que nessa rapidez das coisas, até mesmo os carros são mais rápidos, mais desenvolvidos cada vez mais. Os sapatos, inclusive, são feitos alguns para que nem mesmo atemos cadastros e não percamos tempo. Não digo que ter essas coisas é um pecado em si mesmo. Mas perceba, o ritmo do nosso mundo nos empurra a sermos rápidos, a não pararmos. E se tem algo que é importante na vida cristã, é o autoexame. Irmãos, para fazermos isso, não dá para fazer isso enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Sim, é verdade que você consegue fazer uma espécie de autoexame quando você está fazendo algumas atividades. Mas há certo autoexame que você precisa parar tudo em sua vida e meditar e refletir. E aí está o problema. Não demoramos pouco tempo sentados, já começamos a nos mexer. Nós temos dificuldade de parar e olhar para dentro de nós. Para constatar a sua imperfeição, o apóstolo Paulo parou a sua vida. O grande conhecedor apóstolo Paulo, tão cheio de teologia, tão cheio de conhecimento, ele parou a sua vida e se examinou. E quando ele se examinou, ele se comparou com o padrão. Ele diz, e não que eu já tenha recebido ou eu já tenha obtido a perfeição. Obviamente, para constatar que ele não é perfeito, ele precisa se comparar com alguém. E ele se comparou com Cristo, é óbvio. Não é o apóstolo Paulo que é perfeito. Não é esse grande apóstolo escrevendo aos Filipenses que é o perfeito. Cristo apenas o é. E ele, obviamente, se compara com Cristo. Ele disse, então, ao se comparar com Cristo, eu não alcancei. Eu não recebi isso. Eu não obtive a perfeição. Eu não alcancei a perfeição. Cristo é o único homem que já está no estado de glorificação absoluta. Ele é as primícias do novo mundo. Porque ele agora está assentado à destra do Pai em corpo e alma, com suas mãos furadas e também os seus pés, exatamente agora, nesse momento. Ele atravessa as paredes, se quiser, foi assim que ele fez, após ressuscitar e entrar naquele lugar onde estavam os discípulos. Ele é o primeiro do novo mundo. Aqueles que já morreram em Cristo estão à nossa frente
mas os seus corpos não estão com eles ainda. Eles assistem diante do Pai. Eles estão lá também, mas não com seus corpos. Paulo fala dessa perfeição no sentido de estar em alma e corpo sem pecado. Ele se compara com Cristo no estado de glorificação. É somente Cristo, irmãos, que em corpo e alma agora não precisa comer nem beber. Ele pode comer, ele pode beber. Ele fez isso após a ressurreição. Você está lembrado? Mas ele não fez porque ele precisava. Quando ele estava com a mulher samaritana, ele disse: dá-me água. Ele tinha necessidade de beber água. Mas quando ele come e bebe, ele não faz por necessidade. Após a ressurreição, Paulo se compara com Cristo. Irmãos, é triste quando nós nos fazemos a régua das pessoas. Paulo não está comparando-se consigo mesmo, porque se ele se comparasse consigo mesmo, é óbvio, ele iria chegar à conclusão de que tinha alcançado a perfeição. Se ele fosse o modelo da perfeição, a consequência do seu exame seria: Paulo, você chegou ao pódio, você chegou à perfeição. E como às vezes, até mesmo sem perceber, nós usamos a régua daquilo que somos para medir o nosso próximo. A régua da nossa inteligência, a régua da nossa força física, a régua da nossa habilidade em alguma coisa. E nós, então, não fazemos um autoexame verídico, não fazemos um autoexame razoável, mas o seu resultado é falso. É fake. Paulo olha para Cristo, olha para si, ele se examina, ele então constata a perfeição. Isso é algo que a ceia do Senhor, da qual iremos participar daqui a alguns minutos, nos chama a fazer. É exatamente o autoexame. Paulo diz: nós devemos examinar-vos a vós mesmos. Como precisamos então gastar tempo com isso? E se o fizermos da forma correta, nós então constataremos: nós não alcançamos o alvo. Nós ainda não chegamos. Ainda que consigamos fazer algumas coisas agradáveis ao Senhor, pela sua graça, ainda que tenhamos em nossa mente tanto conhecimento, ainda não alcançamos, ainda não obtemos. Constataremos, juntamente com o apóstolo Paulo, a imperfeição. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo não apenas olha para dentro de si e constata a imperfeição. Isso nos lembra, inclusive, o que diz o texto da Escritura acerca da ceia. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Cada um se examine a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O constatar da imperfeição não é o final da linha, pelo contrário. E é por isso então que Paulo, ao constatar a sua imperfeição, ele reage a ela. E é isso que nós vemos em segundo lugar nesse texto. A reação à imperfeição. Veja, o apóstolo Paulo diz no verso 12, mais prossigo: para conquistar para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele ainda diz no verso 13, tendo dito que não alcançou, ele diz: eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reage à imperfeição. O senso de ter pecado
de pecar contra o Senhor entristece aquele que de fato foi alcançado pelo Senhor, abate. Os puritanos chamavam esse momento de a noite da alma, um momento de lamento, um momento de tristeza, e nós sabemos há salmos de lamento espalhados pelos 150 salmos. Mas, meus irmãos, o Evangelho nos chama a uma reação. Paulo, ele quer alcançar o alvo, porque ele foi conquistado para chegar no fim. Cristo o venceu. A linguagem de Paulo seria muito facilmente entendida por aqueles irmãos. É mais uma vez que Paulo usa uma linguagem de corrida, de uma maratona. E aqueles irmãos que estavam familiarizados com esse tipo de competição iriam entender. Ele diz: eu prossigo para conquistar, para o prêmio. Eu quero chegar lá, porque eu fui conquistado por Cristo para isso. A linguagem de Paulo de ser conquistado é também de uma competição, ou de um guerreiro. Cristo é o guerreiro que venceu a dureza dos nossos corações, empedernidos, como diz a Escritura, dura cerviz, incrédulos, violentos contra Deus, desequilibrados. E a lista continua. Cristo, ele venceu. E nós aprendemos, inclusive, com os catecúmenos, que uma vez que o crente, ele exerce a vontade de Deus, a sua vontade não é violada. A vontade do ímpio, ela tem agência. Ele não é um robô. Quando ele, cumprindo o decreto, peca contra o Senhor, porque a sua vontade é exatamente exercida para o pecado sempre. Mas quando então Cristo vence e conquista o coração do pecador, a sua vontade é mudada. Perceba, nem o ímpio é um robô ao cumprir o decreto de Deus quando peca, nem o crente é um robô quando ele obedece à Escritura, cumprindo também o decreto. Cristo vence e muda a vontade dos nossos corações. Ele conquistou-nos. Só Ele tem poder para fazer isso no coração de um pecador. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. E o apóstolo então fala que não apenas Cristo o conquistou. Ele fala algo além. Eu não sei se você percebe. Ele está dizendo que Cristo nos conquistou para que chegássemos na linha final. Cristo não conquistou um homem, um ser humano, para que ele então vencesse alguns pecados, alguma fase da sua vida e depois ele ficasse pelo meio do caminho. Há que ensino que atordoa a mente de um homem, esse que diz que ele é alcançado por Cristo num dia, mas no outro dia ele tem que, mais uma vez, ser alcançado e ser salvo e regenerado. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo o conquistou e ele o conquistou de uma vez por todas para que ele chegasse até o final. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, uma vez que Cristo pagou um alto preço para me conquistar, custou o seu sangue. Ele me conquistou na cruz. O homem se vendeu a Satanás quando pecou e quis ser como Deus. Cristo o comprou das mãos de Satanás
com o seu sangue. E Paulo então está dizendo: eu não posso fazer menos. Sim, ele constata a sua imperfeição, mas ele reage a ela porque ele diz: uma vez que Cristo me conquistou para chegar ao final, isso custou o seu sangue. Eu não farei menos do que chegar até lá. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu prossigo. Não, eu não alcancei. Eu sei, vocês não precisam me dizer. Quer dizer, é importante que sempre ouçamos que não alcançamos. Isso é importante porque somos soberbos. Mas o fato é que o crente que tem o Espírito Santo sabe em si. Paulo diz: eu sei, eu não alcancei, mas eu prossigo para conquistar, para vencer, para passar a linha de chegada. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Numa corrida, meus irmãos, apenas um vence. E os outros ganham o segundo lugar, terceiro lugar. E aqueles depois vão receber medalha de participação. O de segundo lugar receberá de prata, o do terceiro receberá de bronze, e os outros medalha de participação. Mas apenas um vence. Mas não é assim na corrida cristã. O primeiro lugar é de Cristo. Ele é a primícia. Ele chegou lá, ele conquistou esse primeiro lugar com as suas obras. E então todo aquele que está em Cristo chegará em primeiro lugar, porque ele nos representa. É assim que acontece na vida cristã. Isso só é possível porque estamos unidos a Ele. Isso nos mostra, meus irmãos, que não devemos concorrer uns com os outros, não devemos competir uns com os outros, e não é assim exatamente que vemos no mundo. Os atletas cometem um crime de doping, eles usam drogas para que os seus corpos tenham uma vantagem maior do que os outros que competem com ele. Outros fraudam as provas. Outros subornam aqueles que estão trabalhando como árbitros ou trabalhando naquele evento para que eles ganhem. Outros agridem. Nós vemos isso em esportes de contato. Mas o Evangelho nos ensina que a corrida cristã não é para nos levar a competir uns com os outros. Pelo contrário. É para nos levar a ajudar uns aos outros para que juntos cheguemos até o final. Ah, mas às vezes os crentes competem uns com os outros. Às vezes os crentes, e eu digo os crentes porque, inclusive porque me incluo, eu sou também um crente pela graça de Deus. Às vezes nós, meus irmãos, sentimos aquela coceira lá no íntimo da soberba. Quando conseguimos alguma coisa e olhamos para o lado e vemos que o irmão não conseguiu. Parece uma competição entre nós. Mas a Escritura nos ensina que todos chegaremos em primeiro lugar. Todos teremos o mesmo prêmio, porque todos estamos em Cristo. Quando Paulo diz essas palavras, ele também nos faz pensar naquilo que temos feito. Acerca desse progresso, dessa reação à imperfeição. Certamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo olha para dentro de si e ele se envergonha dos seus pecados. Certamente ele se envergonha, inclusive, daquilo que ele já fez contra os crentes. Ele não registra aqui. Mas pense se fosse você, registrando, que você deixa para trás as coisas que pesam
e prossegue para o alvo, certamente você iria registrar aquilo de pecado que você já cometeu contra o Senhor. O apóstolo Paulo, então, certamente fala isso, ele expõe a si mesmo, mas ele está envergonhado dos seus pecados, daquilo que ele fez no passado. E ele então diz, a forma pela qual ele prossegue para o alvo são duas. Ele se esquece das coisas que ficam para trás e avança para aquelas que estão diante dele. Ele se livra dos pesos. Quando nós olhamos aqueles que nadam e estudamos um pouco acerca disso, nós vemos que a tecnologia das roupas dele é tal que é desenvolvida para que seja o mínimo possível o atrito entre o corpo deles e a água, para que eles cada vez mais avancem. Talvez, se fosse possível, nadariam sem roupa, para que chegassem em primeiro lugar. Eles se desfazem daquelas coisas que impedem que avancem. Nós olhamos para aqueles que correm e vemos que a tecnologia dos tênis é altíssima, das roupas, para que cada vez menos eles tenham dificuldade de correr. Nós olhamos para os carros de corrida e vemos que a aerodinâmica deles é tal para que ofereça cada vez menos resistência ao ar. Mas o que pesa na corrida cristã? O pecado em geral pesa. O pecado é tudo aquilo que nos leva a querer estar no lugar de Deus. Foi assim que os nossos primeiros pais caíram, pecaram. E quando eles pecaram, nós pecamos e caímos nele. Nos ensina o nosso catecismo. O pecado em geral nos pesa, porque se estamos indo para o alvo, nós estamos indo para a estatura daquele que é perfeito, daquele que foi servo e, como Paulo já disse, que foi reconhecido em figura humana e servo ele se fez. E se então pecamos e queremos nos tornar como Deus, nós estamos indo para o lado oposto. O pecado em geral é um peso do qual nós devemos nos livrar. Mas há pecados específicos, meus irmãos, que pesam. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 4, verso 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ele está falando da parábola das sementes. E uma das sementes é sufocada por coisas que estão concorrendo com o crescimento dela. E essas coisas, elas ilustram a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo. Ah, meus irmãos, como é necessário nós nos preocuparmos com a nossa saúde. E nós que temos filhos, não apenas com as nossas, mas com a das esposas, e as esposas com dos maridos, e nós com a saúde dos nossos filhos. Mas perceba, este mundo coloca a saúde num lugar acima da qual ela deveria estar. Uma preocupação tão grande com a saúde física, mas a saúde da alma está abaixo dela. Os cuidados desse mundo. Uma preocupação tão grande com a integridade física, para que não recebamos nenhum arranhão, enquanto os pecados arranham, amassam e ferem as nossas almas. Os cuidados desse mundo são algo que pesa sobre nós, está pesando na nossa roupa de corrida e nós precisamos lançar, porque precisamos atingir o alvo. A fascinação da riqueza pesa também. Ah, como sufoca o crescimento da alma.
quando nós nos esforçamos muito mais por conforto físico de nossas famílias, por uma vida melhor, financeiramente falando, do que o conforto da presença do Pai. Quando vislumbramos uma condição, um status de vida, e perseguimos ele, e sem perceber, nós desviamos do alvo. Meus irmãos, se isso fosse fácil de discernir, Cristo não iria nos advertir. Perceba, pare e olhe para esse texto. A fascinação das riquezas é algo que sufoca a palavra. A fascinação por uma vida melhor, essa perseguição insana e irrefletida, é um peso, e o apóstolo Paulo diz: eu me esqueço delas. Eu me esqueço delas. E eu corro. O amor pelas riquezas, o amor por acumular, também pesa. Irá ser muito mais pesado passar a linha de chegada se você amar cada vez números mais em sua conta bancária. Meus irmãos, não que essas coisas em si, buscar a boa saúde, um conforto para a família e etc., sejam pecados em si. Eu acredito que todos vocês já sabem disso. Mas o fato é que, às vezes, nós colocamos isso como alvo das nossas vidas. E então, nós estamos correndo para o lugar errado. Ou nós iremos dificultar ainda mais o alvo, a chegada do alvo. A mulher de Ló olhou para trás. Os anjos foram avisar: saiam dessa cidade, Deus irá destruí-la, nós não podemos destruí-la enquanto vocês não saírem daqui. E então o anjo diz: vão, partam e não olhem para trás. E diz o texto, a Bíblia não diz se a mulher olhou com um olho, com dois olhos, a forma como ela olhou, se ela olhou para a direita, para trás e para a esquerda, para a direita. O fato é que ela olhou para trás, isso simboliza que o seu coração estava lá, naquela cidade que iria ser destruída. E você sabe o que aconteceu com ela. Há uma música que, inclusive, é cantada para as crianças, dizendo que a mulher de Ló virou estátua de sal. E que diminui o peso desse texto. Não é algo engraçado. A mulher de Ló se perdeu no meio do caminho. Ela colocou todas essas coisas. Ela colocou toda aquela cidade no ombro quando ela saiu. E pesou tanto, ela não conseguiu prosseguir. Perceba, o apóstolo Paulo fala, sim, que nós já fomos alcançados. Cristo nos salvou, mas ele já falou também que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aqui está ele dizendo, eu corro, eu me esqueço das coisas que pesam, e eu corro para o alvo. Ah, meu querido, o que tem pesado para que você avance mais? O que tem pesado para que você avance mais? Para que você progrida? Por vezes vemos
no meio do povo de Deus, irmãos, que estão apegados ao chão, tal é a sua velocidade, eles quase que não andam, eles estão pesados, eles não estão progredindo muito. Sim, o apóstolo Paulo, já vimos, ele reconheceu a sua imperfeição, mas ele está reagindo a ela. Ele está reagindo a ela. Reaja. Prossiga. Se desfaça. Se esqueça. Qual é o seu alvo? Cristo lhe conquistou. Então você tem algo que é acima do que qualquer outra coisa. Você tem um alvo que é chegar ao fim e se tornar santo e sem pecado. Sim, é verdade que isso só acontecerá quando Cristo voltar, mas meu irmão, se você foi alcançado por Cristo, e então você afaga o seu pecado com essa verdade de que somos pecadores, sim, e nessa vida somos pecadores, e nunca seremos impecáveis, e você usa isso para que então você cale a sua consciência, você está gravemente em perigo. O apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas, eu deixo elas para trás, e avanço. É bem verdade, irmãos, que olhamos para nós e vemos pesos ainda. Às vezes nem mesmo percebemos. E estamos correndo mais devagar. E é por isso que precisamos da palavra de Deus para dizer: se desfaça. Se desfaça dessas coisas e corra para aquilo que Cristo te conquistou. Paulo, então, ele diz: eu prossigo, eu me esqueço das coisas e avanço. Não basta apenas que nós avancemos. É como um gráfico. Não basta que a curva ela suba, se ela desce mais do que sobe. É bem verdade que quando pecamos, descemos. Mas o Espírito Santo nos faz subir além. E descemos. O Espírito nos faz subir além. E assim então, nós estamos prosseguindo para o alvo. Mas se nós afagamos o nosso coração dizendo: eu estou avançando, sem perceber que estamos regredindo, o somatório será negativo e nós não perceberemos. Perceba, Paulo então diz: eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Examinemos, irmãos, nossos corações. E reflitamos nas coisas às quais nós nos apegamos, e Paulo já falou dela quando ele falou sobre a justiça própria. E ele diz: tudo isso para mim é refúgio, quando ele falou do seu currículo, que é invejável aos olhos humanos, mas aos olhos cristãos é refúgio. E então, prossigamos para o alvo, para o prêmio. Sim, quando o crente passar a linha final, a linha de chegada, ele receberá um prêmio como um corredor. E talvez o seu coração reformado fique perguntando-se: ora, mais um prêmio? Um prêmio é algo daquilo que é como um pagamento, algo merecido para aquele que correu, para aquele que venceu a corrida, para aquele que se preparou fisicamente, para aquele que treinou muito tempo, e então ele chega na sua competição e dá o seu melhor, e então ele vence. E ele merece o prêmio. Ah, meus irmãos, nós já vimos acerca disso. Sim, é bem verdade que é Cristo que já está lá em primeiro lugar, ele comprou esse lugar para nós.
Mas ele diz: venha, venha, corra. E para que não deixasse dúvida, o apóstolo Paulo diz: esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma vocação soberana que faz com que o pecador saia do seu lugar. Faz com que ele avance. Nenhum pecado impede que aquele que foi alcançado por Cristo avance e chegue ao alvo. Ó bendita soberana graça de Deus em Cristo. É isso que Paulo está aqui louvando e dizendo: eu receberei o prêmio quando eu chegar no final, porque eu estou unido a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 15: todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Parece que Paulo está se contradizendo, porque ele disse que não havia obtido a perfeição, mas agora ele diz não apenas que ele é perfeito, mas que todos que estão com Cristo, juntamente com ele, são perfeitos. E não há contradição alguma, meus irmãos, porque quando Paulo fala que não obteve a perfeição, ele está falando de um estado, e esse é o estado de glorificação, é o estado consumado da salvação. E de fato, nenhum de nós obteve esse estado ainda. Mas quando ele fala que somos perfeitos, ele está falando de um adjetivo, de uma qualidade. Nós somos plenos, é isso que Paulo está dizendo. Nós somos completos. E sim, nós somos completos porque nós temos o nosso Salvador. Porque Ele já colocou em nós a nova natureza. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Sim, todos somos perfeitos em certo sentido. É bem verdade que quando alguém fala que fulano não é perfeito, é no sentido de não ser impecável, e de fato nenhum de nós é impecável. Mas todos somos perfeitos no sentido de sermos plenos e cheios e não precisamos mais de nada. Paulo então diz: todos pois que somos perfeitos, chegaremos no alvo. Tenhamos este sentimento. E Paulo nos faz lembrar exatamente daquilo que ele já falou: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso reforça, irmãos, a humildade. Isso reforça o espírito de comunhão e de ajuda uns aos outros. Às vezes, quando estamos tão focados com as nossas lutas, nós não percebemos as lutas dos nossos irmãos. Às vezes, até inconscientemente isso acontece. Nos focamos, nós viemos até o culto, nós ficamos aqui um tempo, conversamos, saímos para o nosso mundo, não nos encontramos com os nossos irmãos durante a semana, em semana alguma, e depois nós voltamos. Nós estamos correndo a nossa carreira, mas estamos correndo sozinhos. O apóstolo Paulo diz: tenhamos, eu, você, irmãos filipenses, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Ou seja, e se vocês tiverem alguma outra ilustração a não ser a corrida, Deus também irá dar sabedoria a vocês para entender o que eu estou falando. Paulo então reage à sua imperfeição. Nós vimos então em primeiro lugar que ele constata a sua imperfeição, mas em segundo lugar ele reage à sua imperfeição. E em terceiro e último lugar, ele nos dá um chamado equilibrado no estado de imperfeição. Veja, verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo então termina dizendo que cada um deve correr o ritmo que Deus dá. E às vezes, meus irmãos, nós olhamos para os outros, irmãos que já têm já tem milhas e milhas correndo, já tiveram peso, talvez quase pararam no meio da corrida, e agora quando olhamos para eles, eles estão correndo em perseverança, mas nós não sabemos o passado. Eles estão correndo mais rápido do que nós, e às vezes nós podemos olhar para eles e nós podemos nos desanimar, porque não conseguimos, tentamos correr como eles correm e não conseguimos. Paulo diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ande de acordo com aquilo que Deus, pela graça, te fez alcançar. Não desanime se você não consegue correr do ritmo do seu irmão. Continue. Segundo a graça que Deus te dá. Mas é bem verdade, meus irmãos, que isso não é uma palavra. Escute bem. É bem verdade que isso não é uma palavra para que você diga, ora, eu consigo correr pouco, então eu vou caminhar em velocidade baixa. Certamente você já tentou fazer exercício físico. E você tentou fazer alongamentos. E chegou um momento em que você disse, eu não consigo passar daqui não. Meus músculos vão partir. A minha pele vai rasgar. E aí vem alguém que está te ajudando e diz, você consegue mais. E você vai. E você descobre que você não tinha chegado no seu limite. Como isso? Eu não sabia. Sim, é verdade. Certamente você já tentou correr alguma vez na vida. Talvez alguns não tenham tentado correr. E ainda vivam uma vida sedentária sem fazer exercício físico. Mas talvez a maioria já tenha tentado correr. E olhava então para o cronômetro e faltava apenas 5 minutos. E você disse na sua cabeça, eu não consigo mais. Já chega, eu estou no meu limite. Eu vou cair. Mas outros momentos você vinha aquele pensamento e então você dizia, não, eu consigo. Porque eu já consegui ontem ou aquele dia da semana. E você fecha os olhos e você corre até o tempo acabar. Meus irmãos, isso é uma simples ilustração de como nós, às vezes dizemos, Senhor, eu não consigo mais. Nós estamos nos desculpando todas as vezes, na verdade, a Bíblia diz que nós temos uma consciência, estamos nos acusando ou nos defendendo. E então, muitas vezes nós dizemos para nós, não, eu não consigo mais. Que ninguém venha falar mais nada comigo. E nem mesmo a minha consciência fale mais. Eu não consigo crescer mais em santidade. Eu tenho que me conformar com isso. Até que Deus envia uma provação, mais difícil ainda. E Ele mostra para nós que nós podemos mais. E que nós estávamos relaxados e preguiçosos. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Por um lado, não queira correr na mesma velocidade daquele a quem Deus deu mais graça do que você. Por outro lado, não seja preguiçoso. E aqui ele nos dá um chamado equilibrado nesse estado de imperfeição que nós estamos. Ele não só constata a sua imperfeição, ele não só reage à sua imperfeição, ele nos chama ele nos dá um chamado equilibrado no estado de perfeição. Ah, meus irmãos, que bênção é esse texto. Que bênção é ele para uma alma que está correndo, está vendo peso nos seus ombros e se desanima. O Senhor nos chama a nos encorajar hoje, a correr e olhar para o alvo e não tirar os olhos do alvo. Você sabe, talvez aqueles que estejam aqui e já praticaram corrida,
Quando você coloca o seu olho no local onde você determinou chegar, e você não dá atenção ao cansaço, e você olha firmemente para lá, e custe o que custar, você corre o máximo que você pode, até que então você chega e descansa. Você consegue mais facilmente? Olhe para o alvo, persiga o alvo. É isso que esse texto nos ensina. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos anime. Anime aqueles que estão desanimados, aqueles que estão perdidos. Que Ele chacoalhe aqueles que estão desatentos e perdendo a atenção com pesos que estão fazendo com que eles sejam mais devagar. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que Ele abençoe a minha vida e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Bendito e gracioso Deus e Pai. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor, ó Pai, continue nos abençoando ainda neste culto, onde teremos a bendita ceia do Senhor. Ó, como hoje o Senhor nos guardou mais alimento. Te bendizemos por este que recebemos. Louvado seja o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.